Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Abra a Bíblia. Profeta Jeremias, capítulo de número 18. Você que está na live, quiser nos acompanhar, uma palavra conhecida. Mas a palavra do Senhor, ela é infinita em conhecimento. A cada dia ela traz renovação nas nossas vidas. Ela é infalível. Glória a Deus. Jeremias 18. A igreja presta bastante atenção. Eu estava ouvindo um pastor contando, Jeremias 18, eu estava ouvindo um pastor contando um pequeno testemunho ali, eu achei interessante. Ele foi convidado para pregar num congresso. Se não me engano, foi no Rio Grande do Sul. E lá na pregação do domingo, ele não ia pregar. O pastor ia dar escola bíblica dominical. E lá ele foi sorteado para poder dar escola bíblica para os mais jovens. Então, os mais jovens, quem sabe aí a revista, ela é diferente um pouco, né? E quando ele entrou na classe dos mais jovens, ele perguntou, e ali, numa das perguntas, 34 pessoas se levantam e colocam de pé. E ele saiu perguntando para cada um dos jovens, perguntou assim: quem é o seu super-herói? Ele ia fazer isso para depois ele vir com a mensagem e colocar Jesus como super-herói. Uns dizem que o super-herói dele era o Superman, porque usava a cueca vermelha por lá de fora, e o outro falava que era o Shrek, e o outro falava que era o Batman, e cada um foi. E por último ele disse que ficou uma menina de uns 10 anos, e quando ela estava de joelho orando, ele viu que a sandália dela era aquela sandália que foi quebrada e colocou um prego. Ele viu que era a mais pobrinha da classe ali, né? E ele perguntou para ela, ela falou que ela não ia falar. Ele falou: não, mas você tem que falar. Aí ela levantou e falou assim: o meu super-herói, se eu fosse ser, eu queria ser como minha mãe, pastor. Porque na pandemia, meu pai e minha mãe eram missionários na Argentina, e a pandemia recolheu meu pai e a gente precisou voltar para o Brasil. Eu tenho 10 anos, mas tem 3 irmãs abaixo nessa idade. Minha mãe, ela é faxineira, e ela sai para trabalhar e eu fico cuidando das crianças, das minhas irmãzinhas. Só que tem dia, pastor, que quando eu abro a geladeira, a única coisa que tem lá é água. Não tem nada para me dar para minhas irmãs. E quando minha mãe chega e ela entra, eu falo: mãe, não tem nada, mãe. Na geladeira não tem nada para me dar as minhas irmãzinhas. Aí ela disse que a mãe bate no ombrozinho dela e fala assim: não se preocupe, minha filha, eu vou ali entrar no quarto e vou falar com Deus. E o que é mais interessante, pastor, que quando minha mãe entra no quarto e ela dobra o joelho e começa a falar com Deus, imediatamente na casa chega cesta básica, Danone, vai chegando de tudo e não falta nada. Sabe por que eu queria que eu fosse super-herói com minha mãe? Porque minha mãe é a verdadeira amiga de Deus, porque toda hora que ela entra no quarto, Deus entra para falar com ela. Sabe o que é isso, igreja? Oh, glória! O crente não é definido pela posição social, nem por aquilo que ele tem, mas pela intimidade que ele tem com aquele que pode todas as coisas. A maior riqueza do crente não é nem ouro nem prata, é ser amigo de Deus, porque a hora que faltar, ele bate o joelho no chão e a providência é imediata, porque Deus, ele não falha.
Deus, Ele não falha, igreja. E hoje o que está precisando é de oração e intimidade com Deus. Hoje o que está precisando é dobrar o joelho diante da casa dele e ser amigo daquele que pode resolver o problema da igreja. É isso que está precisando hoje. O pastor disse que ele chorou, ele viu algo dizendo: está vendo? Jovens na igreja, seu super-herói é Batman, Superman, está vendo? Oh glória! Sabe o que é isso, igreja? Presta atenção que eu vou falar algo para vocês, é forte. Presta atenção para você entender. A Bíblia diz que Deus fez o quê? Criamos o homem. Quando ele diz homem ali, ele diz a mulher também. Criamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Sabe o que que Satanás faz? Transformamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Isso é forte. Ele coopera e fala: agora eu vou transformar aquilo que Deus fez perfeito, a sua imagem. Eu vou transformar a minha imagem. Como ele faz isso? Oferecendo tudo que o mundo pode dar. Oh glória! Mas a verdadeira imagem de Cristo é como José. Aleluia! Mulher de Potifar, eu não te quero, porque a minha Deus já preparou e ela vem lá de cima. O que o crente tem não é da terra, é Ele que prepara e manda na hora certa. É isso que Ele tem feito e tem transformado. A espiritualidade. Aqui nós vamos ler sobre o vaso do oleiro, mas lá em 2 Timóteo fala: tem casa que tem vaso de ouro, vaso de bronze, de madeira, vaso de barro, mas ele também tem casa que tem vaso para honra e vaso para desonra. Jesus faz, tem vaso que ele usa em ocasiões especiais. Tem aqueles vasos mais simples que é usado só no dia a dia. Mas Jesus diz: aquele que foge do mal e siga a verdade, Ele vai usar como um vaso de honra na sua presença. Oh glória! Deus honra aquele que honra Ele. Oh glória! Deus dá honra àquele que honra a Ele. É isso que Ele dá honra. Aquele que faz o que? Honra a Ele. Eu só quero ler o versículo 4. A gente lê essa palavra, mas aqui no versículo 4, Deus já desmonta qualquer um. Mas o vaso de barro que ele estava sendo formado não saiu do seu agrado. Por isso ele quebrou, amassou e começou a moldar novamente, até que o vaso ficasse de acordo com a vontade dele. Igreja, qual é a parte da Bíblia que você já viu colocar água dentro de um vaso de ouro aí? Não tem nenhuma. Qual é a parte da Bíblia que fala que Deus derrama azeite dentro de um vaso de ouro? Você não vai achar nenhuma. Quando Jesus transformou a água em vinho, Jesus não usou vaso de ouro. Oh glória! Jesus usou talhas de barro. Sabe por quê, igreja? Porque o barro ele é poró. Quando você coloca ele, ele se conecta com aquilo que você colocar. Ele internaliza o conteúdo que é colocado dentro dele. Por isso que Deus, Ele nos forma a sua imagem de vaso e semelhança. Porque quando Jesus entra dentro de nós, a gente tem que se conectar. Se ficar só um, não dois, mas Cristo dentro de nós. E aqui é algo interessante do profeta Jeremias, que no capítulo 1 Deus levanta ele como profeta. Do 2 até o 4 Deus levanta ele para profetizar, para que o povo de Israel voltasse a trilhar os caminhos. E Deus chama Israel como a minha noiva, a minha esposa. Volta a andar novamente no caminho da verdade. É uma luta incessante. Quando você chega lá no capítulo 14 e 15, é uma luta de Jeremias com Deus.
Jeremias pedindo misericórdia, e Deus diz: não tem misericórdia para o povo. Jeremias pedindo misericórdia, e Deus diz: não tem misericórdia mais por este povo, porque o pecado já subiu até as minhas narinas. Jeremias usa até Moisés e usa até o profeta Samuel. Se levantasse e pedisse, ele fala: só salvaria a vida dele. Porque aqueles que é para a espada, é para a espada. Aquele que é para a fome, é para a fome. Aquele que é para a doença, é para a peste, é para a peste. Aquele que é para o cativeiro, é para o cativeiro. E Deus já tinha decidido ali, numa luta incessante. No capítulo 17, Deus diz: o pecado de Judá está escrito numa tábua. E mais na frente ele disse: o homem que confia nas suas próprias forças é como a árvore seca, plantada num deserto, nunca alcança a felicidade, permanece na sequidão até a morte. Mas o homem que confia no Senhor, coloca toda a sua esperança no Senhor, ele é feliz, ele é cheio de bênção. É como a árvore que é plantada na beira do rio, as suas raízes afundam na terra até encontrar água, e quando chega o calor ele não murcha, e quando chega a seca ele continua dando fruto, e não cessa de dar fruto. Oh, glória! Mas aqui no capítulo 17 é interessante, oh glória, que Deus podia falar com o profeta Jeremias: desce em oração. Mas ele manda Jeremias descer até a casa do oleiro. E quando ele entra na casa do oleiro, Deus manda ele ser o quê? Observar tudo que estava. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso redor, esperando uma só brecha para fazer o quê? E a Bíblia diz: quando a brecha é aberta, Deus permite que ele entre. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia. Ele jogou a brecha em Adão e Eva. Adão e Eva caiu que nem dois patos e creu. O que aconteceu? Toda a humanidade foi destituída da glória de Deus. Então ele fica só ao redor e ele manda observar. Alguém estava trabalhando. Só que algo interessante, oh glória. Aqui você lembra de quê? Lá no começo de tudo, Deus pega o quê? O barro, a massa, molda, faz o homem a sua imagem e semelhança. Aqui no capítulo 18 está fazendo o quê? O oleiro está amassando também o barro. Tudo se conecta. Só que ele faz um vaso. E geralmente quando você vai, os oleiros, ele não erra no vaso. Só que a visão de Deus, ela não é física. A visão de Deus, ela é espiritual. Aquilo que a gente não vê defeito, Deus vê defeito. E aquilo que nós vimos defeito, Deus não vê defeito. Ele trabalha contra a lógica humana, porque ele diz: 1000 anos para vocês é um dia para mim, e um dia para mim é 1000 anos para vocês. Deus, ele trabalha contra a lógica humana, ele vê. Só quando ele observa o vaso, isso aqui é forte, igreja. Ele vê que não sai do agrado dele. Em muitos lugares, quando você vai numa cerâmica e vê fazendo a telha, quando aquela telha sai desformada, ela é descartada e jogada fora. Só com esse oleiro aqui é diferente. Ele não descarta o vaso. E nós vivemos numa sociedade que o que tem muito é descartar dos seres humanos. O seu valor depende da sua posição social. Só que aqui é diferente.
A Bíblia diz que o oleiro, o dono da olaria, ele quebra o vaso, porque não estava de acordo com o seu agrado. Eu quero parar um pouquinho para falar com vocês. Se a gente acha que muitas vezes ser quebrado pelo irmão dói, imagine ser quebrado pela mão de Deus. E a Bíblia aqui deixa claramente, igreja, oh glória, que aquilo que dentro da sua casa não está andando de acordo aquilo que ele determina, quantas vezes for necessário, seja o pastor, seja a ovelha, Deus vai quebrar. Deus, ele vai quebrar, ele vai amassar quantas vezes for necessário. Mas enquanto o vaso não ficar na posição que Deus determina, Deus, ele vai continuar nos quebrando. E Jeremias, ele observa aquilo. E ele vê ele moldando novamente, com suas mãos delicadas, lembrando do mesmo jeito que ele criou Adão e Eva lá, ó, moldando Adão, e aqui ele está o quê? Moldando novamente o vaso. Se por cada pecado que nós cometemos, todos os dias nós tínhamos que ser quebrado e amassado de novo. Só que uma certa vez, Deus fala com Davi, olha, Israel cometeu um pecado, você escolhe, cair na mão dos seus inimigos ou cair nas minhas mãos. Davi pensa, ele diz, na mão dos meus inimigos eu certeza que é morte, na mão do Senhor é dolorido, mas tem misericórdia. Ele diz, eu quero cair nas tuas mãos, Senhor, porque eu sei que o Senhor é misericordioso com eles. Eu sei que o Senhor tem misericórdia. E aqui nós paramos para pensar algo, igreja. Porque Deus escolhe aquilo que tem menos valor para Ele usar. Porque o profeta não viu o oleiro fazendo um vaso de ouro? Quando você chega numa vitrine de uma loja, vê se numa vitrine de uma loja você vê a melhor roupa. Você vê sempre ela. Agora vê a roupa mais barata, se ela fica na vitrine. Ela está lá no estoque. É o que Jesus queria fazer aqui. Vaso de barro naquela época, quando você vai ver na voz de Jesus, era para o quê? Colocar água para poder lavar os pés. Só que a Bíblia nos releva que água simboliza o quê? Palavra, oh glória. E a Bíblia nos revela também que depois da água, aquela água se transformou dentro do vaso, sangue, o corpo de Cristo. O que isso nos ensina, igreja? Que o recipiente é de barro, mas o que tem dentro do recipiente é de glória, oh glória. O crente pode não ter nada, ele pode não ter nada, a pior roupa, mas o que tem dentro dele faz a diferença. O que tem dentro é glória e é presença de Deus. Não importa, oh glória, se você vai estar de destaque na igreja ou não vai estar. O que importa é o que Deus colocou dentro de você, e na hora certa, oh glória, na hora certa, o oleiro vai moldar novamente. Só que você lê o capítulo 18, desce mais um pouquinho o que Deus fala. Jeremias é forte.
O povo fala assim, ó, não daremos mais o ouvido à voz de Deus, mas seguiremos o nosso próprio quê? Pastor, não está entendendo. Tem crente que está sendo quebrado por Deus, mas continua na mesma posição de erro. Deus está quebrando, formando, colocando de novo lá. Ele vai e entorta novamente. Aí entra o quê? Tem vaso dentro de uma casa que é para honra e outro é para quê? Não estou entendendo, pastor. Jesus falou, é lícito que venha um escândalo, mas ai daquele que trazer um escândalo. É melhor não ter nascido, ter jogado uma pedra no pescoço e jogado sim lá no fundo do mar. Jesus estava dizendo, ai daquele que depois de ser moldado pela minha mão, eu ter feito um vaso para ser usado na minha obra, se desviar da minha verdade e se tornar um vaso de desonra. Era isso que Israel tinha se cometido. Se você ler mais atrás no capítulo 16, Deus fala, eu não mandei vocês pegar os vossos filhos e jogar no fogo como sacrifício a Baal, jamais eu pedi isso. Porque o povo de Israel, quando os filhos estavam nascendo, estava jogando no fogo para Baal, oferecendo o sacrifício a Baal. Deus, ele usa a mesma maneira que ele molda Adão, aqui ele torna moldar Israel. De uma maneira. Só que ele fala algo que muitas vezes a gente não está entendendo. Esse moldar de Deus, quando a sua mão pega, ela dói. Porque não adianta você entrar na igreja e falar, é do meu jeito. Deus diz, não, eu te quebro e faço do meu jeito. Hoje eu vou louvar este louvor. Deus diz, eu te quebro, você vai louvar o que o meu Espírito Santo revelar na sua vida. Oh glória! Hoje eu vou pregar, se não for não prego. Deus disse não, eu sou oleiro, você é barro. Eu sou oleiro, você é barro. E se você não for amassado, você é lama. E quando você está na minha mão de lama, você vira vaso para deixar dentro de você a minha presença, a minha glória. Era isso que Deus estava falando com Jeremias. Levantar contra a tua vida, Jeremias, mentiram, mas eu vou quebrar Israel, eu vou amassar Israel, mas enquanto Israel não ficar no prumo, quantas vezes eu vou quebrar ele? Ele podia ter falado, Jeremias, desce na casa do oleiro e faça um barro. Aleluia! Aqui é algo que você tem que aprender. Quando Jeremias entra na casa do oleiro, ele viu quem na casa? O oleiro fazendo o quê? Jeremias era o quê? Profeta. Ele observou o oleiro. Oh glória! Não estou entendendo o que ele queria dizer. Deus queria dizer assim, Jeremias, você é um profeta, sobre que está a minha presença, mas dentro da minha casa quem manda é eu, quem manda nos vasos sou eu, quem molda o vaso sou eu, quem usa o vaso sou eu te uso porque tu também, Jeremias, se ficar na posição eu não te quebro, mas se não ficar eu vou te quebrar também, Jeremias, e vou te fazer de novo. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia, quando o vaso ele termina de ser feito, igreja, ele é secado na onde?
Onde é que você seca telha e bloco na cerâmica? Bota dentro de um fornão lá e mete o que lá dentro? Bota um ventilador, um ar-condicionado ou fogo? E dentro, quando o fogo está queimando os blocos, todos saem de lá pronto ou alguns que é descartado? Oh glória! Oh glória! Não está entendendo? Você vai entender naquele dia. Jesus disse: muitos que dizem Senhor, Senhor, não herdarão o reino, mas somente aquele que for aprovado pela palavra, aquele que vive a palavra, aquele que vive a palavra, aquele que se alimenta da palavra, esse será aprovado. O crente tem que passar pelo fogo da palavra para ser aprovado. E Israel não estava sendo passado pelo fogo da palavra, porque o próprio Deus diz que Israel se desviou do caminho da verdade e passou a acreditar em homens. Por isso que ele diz: maldito é o homem que confia no homem, porque o enganoso de todo ser é o coração do homem, mas Deus é o único ser que destrincha o coração do homem. Capítulo 17. Oh glória! O que é que Deus estava mostrando Jeremias aqui? Quando ele estava mostrando dois tipos de vaso, ele estava mostrando Salmos 1, versículo 1 e o 2. Aleluia! Não está entendendo, pastor? Deus coloca aqui dois vasos, você vai entender. Este vaso e outro vaso aqui. Este é aquele do Salmo, capítulo 1, que senta na roda de escarnecedores contando piada. Mas aquele do 2 é aquele que fica todo dia alimentando da palavra. Oh glória! Quando Deus chegar, o que? É honra nesse e desonra naquele. É presença nesse. Esse aqui é quebrado e esse é fortalecido na sua presença. Por isso que ele disse. E quando o vaso é tirado do fogo, qual é a primeira coisa que é colocada dentro do vaso? Você sabe quando é feito? Para saber se o vaso suporta? Água. O que simboliza água na Bíblia? Tem várias, mas duas eu vou trazer para vocês: pureza e palavra. Para que serve o fogo? Para purificar. Deus não derrama poder em crente se ele não tiver purificado. Não adianta. Oh, glória. Deus não derrama poder em crente se ele não estiver o que? Purificado. Fala uma coisa para vocês: os dons que Deus te dá é poder? Não. Poder, a Bíblia diz que é só sobre a palavra, porque dom você não vence Satanás. A Bíblia diz que Satanás você se vence pela palavra. Ou seja, Deus não dá palavra para quem não está na sua posição. Deus não dá palavra para quem não anda em santidade. Deus não dá palavra para a igreja que não está na sua posição e na igreja que não está buscando santidade. Deus não dá palavra. É, pastor, mas eu estou vendo muitas coisas. A Bíblia diz que Acabe faz um convite para o rei Josafá. E Deus já tinha falado: não se misture com Acabe. Josafá foi. E quando chegou lá, Josafá falou assim: ó, o meu exército, o rei, está à sua disposição. Igreja, igreja amiga do mundo é inimiga de Deus. Oh glória! Não é eu que diz a palavra. E quando falou assim: vamos subir, e na hora de subir, o rei Josafá falou assim: vamos consultar um profeta primeiro.
Acabe falou: você quer, eu vou trazer uns 400 ou até mais. Trouxe um rebanho. E da boca dos profetas de Acabe só saía assim, ó: sobe que o Senhor já te deu a vitória. Sobe que o Senhor já te deu a vitória. A Bíblia diz lá no 3º mandamento: não tomarás o nome do Senhor seu Deus em vão, que ele não terá por inocente aquele que tomar o santo nome do Senhor em vão. Eu vou terminar, só para terminar, para vocês verem. E quando ele termina, diz que há uma discussão no céu. O Senhor permite que o espírito da mentira entre todos na boca daqueles profetas e começa a profetizar. E o que aconteceu? Josafá foi com Acabe e chegou lá, quase Josafá foi morto, mas pela misericórdia de Deus, ele foi o que? Poupado. O que eu quero dizer: aquele que vive a palavra não é enganado, aquele que está na palavra não é enganado, a palavra não deixa que você seja enganado. Vence o engano pela verdade da palavra. Oh glória! Se te levar para o calabouço, seja como Jeremias, vá, porque Deus falou: eu coloco a palavra na tua boca. Agora eu vou terminar assim dizendo: você que pensava no seu coração, falava assim, ó: eu quero ser o melhor que louva na igreja, eu quero ser o melhor que ora, eu quero ser o melhor que prega. Agora você vai mudar: eu quero ser apenas um vaso de barro na mão do Deus. Fala para teu irmão, vira para ele e diz assim: vamos terminar. Você que está na live diz assim, ó: o vaso é de barro, mas o conteúdo é de glória. Oh glória! Quem pode aplaudir? O conteúdo é de glória. Ei, não tem aparência bonita, mas tem presença de Deus. Não tem aparência, mas tem presença e tem poder de Deus sobre a tua vida. Amém! Glória a Deus. Tem alguém para Jesus aqui ou aí na live hoje?